Bem, meus queridos amigos, irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais um portfólio Fontes Primárias com o querido Adair Ribeiro. E hoje vamos ver o episódio O Museu ACOL e o projeto Allan Kardec da Universidade de Juiz de Fora. Adair vai trazer aqui, como sempre faz, já, com maestria, desfilar essas informações às nossas vistas. Adair, querido, tudo bom, Adair? Oi, Bruno, boa noite, pessoal. Gostoso estar aqui de novo com vocês. Meu amigo, não vou poder deixar de perguntar a você. Você viu o querido Vanderlei? Que entrevista o Vanderlei deu no sábado, Adair? Assisti sim. É um querido, gostei muito. Estava bem, falando fácil. Estava legal. Mas Vanderlei é uma coisa impressionante, né? E aquele jeito que ele faz com os textos, né? Muito bem focado. Vanderlei é didático, né? Eu disse a ele depois, ele estava com medo daí. Eu disse, para a primeira vez, foi tranquilo um passeio, né? Não, o Vanderlei é uma capacidade. Ele vai atrás, ele fuça, ele pesquisa, ele desenterra obras que a gente nem tinha ouvido falar, né, do pós-Kardec. Ele vai atrás, aí vai atrás do pessoal que colabora para fazer a tradução das obras, publica. O site, antes de conhecer o Vanderlei, eu navegava muito no autores espíritas, navegava e navego nos autores espíritas clássicos. E sempre tive curiosidade de saber, né, quem que estava por trás de tanta informação. Até que um dia eu encontrei o Vanderlei e, que eu disse, ele é um querido mesmo, é uma capacidade que nunca vi. São pessoas, eu vou citar outro aqui para a gente começar o nosso programa. De fato, Vanderlei e Eri Lopes são duas almas que engrandecem esse movimento espírita, né? Estou falando em Eri porque são dois parceiros, já trabalham muito juntos, duas almas maravilhosas. Já. Vamos lá, daí. Assumo o barco aí. Vou lá, Bruno, vou compartilhar. Você só me dá um OK aí se maximizou a tela. Tá tudo certo? Perfeito. Então tá, Bruno. Então hoje eu vou contar para o pessoal um pouquinho da história, né, de como surgiu o Museu ACOL, né, de como surgiu a ideia do projeto Allan Kardec, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e para o pessoal saber de onde vieram esses documentos, essas fontes primárias, que a gente vai apresentando, né, a cada programa a gente coloca uma fonte, uma ou mais, e dá uma pequena contextualização daquele documento. Então, em 164 anos, né, no lançamento do Livro dos Espíritos, muito pouco documento, muita pouca fonte primária, né, originais de Kardec, da própria doutrina espírita, tinha vindo a público e eram conhecidas do movimento espírita. Então, nessas coincidências, né, eu escrevi isso aqui, porque, entre aspas, que só uma coordenação maior pode explicar, entre 2018 e 2019, logo após o lançamento, né, na Argentina, da obra da Simone Privato, é o legado de Allan Kardec, ainda em espanhol, antes da tradução para o português, e da primeira versão em português do Beaucoup de Lumière, da Bert Froppo, também se acabou de citar o Eri, então está aí o Eri participando aqui ativamente, né, das pesquisas, das descobertas, das transcrições, das traduções. Eles fizeram a tradução dessa obra, ele e o Rogério Miguez. E aí, vários acervos, vários documentos, nessa grande coincidência, que eu brinco, orquestrada, começaram a surgir, começaram a vir a público. Então, a manutenção dos registros, né, da história, da historiografia, dos documentos que vão ajudar a gente contar essa historiografia do espiritismo, né, que a gente gosta de chamar de fontes primárias, né? Esses documentos contam, retratam, trazem informações preciosas, era considerado já na época de extrema relevância pelo próprio Allan Kardec. Em várias passagens da Revista Espírita, a gente encontra relatos, artigos
que esses arquivos, que esses documentos estavam sendo armazenados num grande arquivo desde o início do surgimento, né, do espiritismo organizado pelo mestre. Então, na Revista Espírita de setembro de 1860, a gente tem uma expressão: o original, em vez de ser posto de lado, está cuidadosamente conservado nos arquivos da Sociedade Parisiense, que foi, né, o motivo do nosso primeiro bate-papo, né, nosso primeiro programa que a gente falou da Sociedade Parisiense. Então, na Revista Espírita de setembro de 1860, Kardec já menciona a existência, né, desses arquivos. Na Revista Espírita de setembro de 1862, né, num artigo em resposta que Kardec recebeu de um convite dos espíritas de Lyon e de Bordeaux, e ele escreve sobre as 500 assinaturas que subscreveram aquele convite que Kardec recebeu. Aí Kardec escreve nesse artigo: conservá-las-ei preciosamente, porque um dia farão parte dos gloriosos arquivos do Espiritismo. Então, a gente já vai tendo uma ideia, né, da onde surgiram, da onde vieram esses documentos. Na Revista Espírita de maio de 1864, Kardec escreve assim um artigo: o que dará a essa história um caráter particular é que, em vez de ser feita, como muitas outras, dos anos ou dos séculos fora do tempo, com fé na tradição e na lenda, ela se faz à medida que os eventos acontecem, baseando-se em dados autênticos, o mais vasto e completo arquivo existente no mundo, que possuímos, proveniente de correspondência incessante, vinda de todos os países onde se implanta a doutrina. Esses arquivos serão para o futuro a luz que dissipará todas as dúvidas, a mina onde os comentadores futuros poderão colher com certeza. Como vedes, senhores, esse trabalho é de grande importância no interesse da verdade histórica. A nossa própria sociedade nele está interessada, em razão da parte que ocupa no movimento. Então, a gente enxerga, né, lendo a Revista Espírita, como esse grande arquivo estava sendo formado. A Revista Espírita de setembro de 1867. Essa espontânea concentração de forças dispersas deu lugar a uma amplíssima correspondência, monumento único no mundo, quadro vivo da verdadeira história do espiritismo moderno, onde se refletem ao mesmo tempo os trabalhos parciais, os sentimentos múltiplos que a doutrina fez nascer, os resultados morais, as dedicações, os desfalecimentos, arquivos preciosos para a posteridade, que poderá julgar os homens e as coisas através de documentos autênticos. Em presença desses testemunhos inexpugnáveis, a que se reduzirão com o tempo todas as falsas alegações da inveja e do ciúme. Então, Kardec guardou exatamente para sanar as dúvidas, que porventura, e ele já tinha certeza que muitas, né, em verdade seriam levantadas, e Kardec guardou toda essa memória para que ela pudesse ser contada em tempos futuros. Aí vamos para o livro da Berti Froppo, né, que o Eri e o Miguel traduziram para o português. A obra é de 1884, e aí eu tirei algumas frases que constam do livro, que a Berti Froppo relata. Em 21 de janeiro de 1883, tive a dor de perder minha amiga, né, se referindo à morte de Amélie Boudet. Entretanto, o que me fez estremecer de indignação, no contexto do desenrolar do assunto do executor do testamento da senhora Kardec, né, a Amélie Boudet tinha falecido, isso provocou uma sucessão, existe um testamento, foi assistir um verdadeiro auto de fé. O senhor Vautier, que era administrador da Sociedade Anônima e aliado de Pierre Gaëtan Lemarie,
queimou pilhas de papéis e de cartas. Esse é um relato que a gente encontra no livro da Bert Froop. Quantas comunicações e quantas anotações deixadas pelo mestre foram destruídas? O que eles fizeram, grande Deus? Então, a gente já vê a indignação, né, e já vai vendo que parte da documentação se perdeu, a gente não sabe a quantidade, o teor, né, desses documentos que foram queimados, destruídos. Então, a gente tem uma ideia desse vasto arquivo de Kardec, que rumo tomou. Então, após um demorado processo judicial, ao longo de quase 10 anos após a morte de Amélie Baudet, parte do arquivo pessoal de Kardec foi entregue aos herdeiros de Amélie Baudet. Parte do acervo de Allan Kardec, que estava na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, pode ter sido destruída, conforme o relato de Bert Froop, após a morte da senhora Kardec. Parte dos documentos remanescentes se dispersou, sendo partes vendidas a colecionadores nacionais na França, né, e para fora de Paris, para fora da França. Outra parte dos documentos ficou com amigos e adeptos próximos de Kardec. Parte dos manuscritos passou às mãos da Madame Leymarie após a morte de Pierre Gaëtan Leymarie. Provavelmente, esses documentos chegaram, né, até os escritórios da Jean-Meyer, que Jean-Meyer fundou, né, a Maison de Spirit. Então, parte, a gente acredita, que tenha chegado lá também, que era o escritório das edições Jean-Meyer, que foi a editora criada, e da Revista Espírita. Então, hoje, basicamente, estão os documentos que chegaram até o século XXI, estão divididos em 4 grandes acervos. É óbvio que existem documentos ainda que aparecem esporadicamente sendo leiloados, vendidos, a gente vê isso na internet. Então, parte, Canuto Abreu conseguiu trazer para o Brasil nos anos 1950, e esses documentos hoje estão de posse da FEAL, né, no Centro de Documentação e Obras Raras. Parte dos documentos está num acervo denominado Acervo Forestier, né? Esse acervo hoje está em Paris, cujo curador desses documentos é Charles Kempf. O próprio Charles Kempf tem um acervo pessoal, né, que ele foi adquirindo ao longo de sua vida, comprando em leilões ou com contatos pessoais que ele tinha. Ele também formou um acervo pessoal. E parte desses documentos hoje se encontra no Museu ACOL Allan Kardec Online. Então, o que é o Museu Allan Kardec Online? É um museu virtual, onde, em meados de 2018, o Philippe Chicot, né, que é o dono da livraria Leymarie, a centenária livraria Leymarie, começou a anunciar, né, a venda de alguns manuscritos, alguns documentos. Isso chamou a atenção de algumas pessoas do movimento espírita e, felizmente, nós conseguimos que esses documentos não se perdessem novamente. Eles foram localizados, né, provavelmente estavam em uma caixa na livraria Leymarie. O Philippe Chicot localizou esses documentos e colocou à venda, e, felizmente, a gente conseguiu reunir esses documentos e eles não voltaram para uma caixa esquecida ou foram dispersos, né, em várias mãos, em vários colecionadores. Então, hoje o Museu ACOL é composto de grande parte desse acervo que era de Allan Kardec, são aproximadamente 2.600 páginas de documentos, que eu vou mostrar algumas curiosidades do que compõe o museu. Em outros bate-papos que nós tivemos, eu já apresentei, né, os cartões dos membros titulares, dos membros de associados livres da Sociedade Parisiense, um caderno com as comunicações que os médiuns recebiam na sociedade de outubro de 1860 a janeiro de 1861. Essas comunicações, eu trouxe algumas comunicações aqui com a caligrafia de Allan Kardec. Ele tinha uma metodologia, né, de transcrever essas comunicações que eram recebidas
pelos médiuns da sociedade. Essa comunicação foi recebida na Vila Seguir, né, o médium é o senhor Taillé. Então, a gente vê aqui a caligrafia de Kardec, como ele escrevia o demandé, a pergunta, a resposta, fazia algumas anotações de lado. Aqui é um outro documento, uma outra comunicação transcrita. Agora a gente vê sociedade, né, pela senhora Lescaut. A senhora Lescaut é a senhora Costel, que a gente encontra na codificação de dezembro de 1860. Né, o título dado por Kardec a essa comunicação é A Curiosidade, né? E é um ditado espontâneo. Então, a gente vai conhecendo um pouco da caligrafia de Allan Kardec, mais comunicações da senhora Lescaut. Essa comunicação, Kardec fez uma anotação do lado dela, copiar para a revista. Então, essa comunicação, com o título La Coquetterie, se encontra na Revista Espírita, né, de 1861, nós localizamos essa comunicação, e aqui o manuscrito com a caligrafia de Kardec. Mais manuscritos, a gente está vendo aqui, sobre a obra O Céu e o Inferno, caligrafia de Kardec. Ele fazia as anotações do lado, né, ele tinha um padrão, ele deixava um espaço de uns 5 centímetros na parte esquerda do manuscrito, onde ele colocava o nome do médium, o local que essa comunicação era recebida, a data, o título. Um caderno dos ouvintes da Sociedade Parisiense do período de 3 de junho de 64 a 28 de julho de 1865, a gente vê as pessoas que frequentaram aquele dia, aquela respectiva sessão. Interessante que a gente localiza nome de pessoas do Rio de Janeiro, a própria Bert Fropo constando em listas de presença. Um caderno também onde tinha tipo um caderno de ata das anotações administrativas internas da Sociedade Parisiense, datada de 1859. Né? A gente vê a caligrafia de Allan Kardec. Esse, especificamente, é quando ele deixa um comunicado no caderno para a médium, a senhora Rouet, convidando a senhora Rouet a se retirar da sociedade por problemas internos. Esse é o comunicado que ele convida, né, a médium, a senhora Rouet, né, a senhorita Rouet, a se retirar da sociedade. Mais alguns manuscritos com a caligrafia de Kardec, adotando aquele padrão do senhor Delian. Esse manuscrito foi bastante divulgado, o Conselho sobre a Gênese. A gente vê um padrão aqui, ele dava uma notinha qualificando o manuscrito, um TB, que quer dizer très bon, né? A qualificação que ele dá pelo conteúdo desses ensinamentos que estão sendo passados pelos espíritos, ele dava uma nota, né? E já dava um direcionamento, né? Esse aqui está para ir para o inferno, para o céu e o inferno, né? De dezembro de 64. E a situação, não vou conseguir ler aqui, mas essa comunicação provavelmente entrou no céu e inferno. Aqui a gente tem um documento bastante histórico também, que da fundação da Sociedade Anônima, o senhor Voisin tinha doado alguns quadros para o museu que Allan Kardec pretendia fundar, e esse é um documento onde Amélie Boudet declara estar de posse desses quadros, né, um documento datado de 1873, então ela estava de posse desses quadros, esses quadros se integravam o capital da Sociedade Anônima, mas ela estava como detentora desses quadros, então ela fez tipo uma escritura, e a qualquer momento que os diretores da sociedade requisitassem, ou tivessem interesse de reaver, seria entregue de pronto. Mais um documento, né, o médium, o senhor Morin, né, sobre a igualdade das provas, né, feito na sociedade, 28 de abril de 65, e a gente está vendo aqui, né, a caligrafia do médium que fez a transcrição da comunicação. Faz parte do museu também documentos relativos a Pierre Gaëtan Leymarie. Então, aqui tem uma carta, assinatura de Pierre Gaëtan Leymarie, a data de 66. Esse documento é bem interessante. O Leymarie perdeu um filho muito jovem,
né? A sua esposa estava grávida, ele perdeu o filho, e essa cartinha, esse bilhete que ele endereça a Allan Kardec, é comunicando que ele não poderia comparecer à sociedade naquele dia, porque ele tinha perdido um filho, então ele conta. E aqui também nós temos no museu fotos, aqui é uma foto de Pierre Gaëtan Leymarie, aqui é uma foto da família Leymarie, que do lado esquerdo a gente vê Pierre Gaëtan Leymarie, aqui o Paul Leymarie, chapeuzinho e cigarrinho na boca, né? A sua esposa aqui do lado, né? A esposa de Pierre Gaëtan Leymarie e a família de Leymarie, uma foto histórica também. Aqui a esposa, né, de Leymarie, e aqui uma foto do Paul Leymarie, né, que essa foto estava em negativa, a gente passou para positiva, uma foto praticamente inédita também de Paul Leymarie. No museu também, a gente tem imaginemos uma cartolina dobrada ao meio. Como Kardec não tinha computador, trabalhava à luz de vela, utilizando caneta, né, pena, né, tinteiro, ele não tinha arquivos, não tinha computador. Os arquivos de Kardec, ele era extremamente organizado, a gente vê isso analisando a documentação. Imaginemos uma cartolina dobrada ao meio e ela anotava notas diversas. E dentro dessa pasta, formada por essa folha dobrada, ele ia colocando, né, aquelas comunicações, aqueles documentos que se referiam aos assuntos que ele colocava, ele titulava, escrevia na capa, né, dessas pastas. Então, previsões 1868. E aí dentro tem as pastas. O interessante é que exatamente aqui a gente vê 530 páginas e a Gênese. Provavelmente, esta foi a pasta, né, que armazenou as 530 páginas do manuscrito original da Gênese. Felizmente, não chegaram até os nossos dias. Uma pasta com o título Morte Espiritual. Outra pasta, e tudo numerado. Ó. A gente vai percebendo a pasta número 20, pasta número 37, pasta número 5. Aqui essa pasta é Comunicações Diretas dos Espíritos Superiores aos Encarnados. É o título que consta na pasta. A pasta 8, a gente vê aqui, livro 2, capítulo 4 e 5, Pluralidade de Existências, Reencarnação, vários títulos. Essa pasta, provavelmente, né, abrigou o Livro dos Espíritos, a parte 2ª, o capítulo 4, onde cuida da pluralidade de existências. Então, livro 2, capítulo 4 e 5. Praticamente todo o capítulo da uranografia, o Museu Acol tem os manuscritos de Flammarion, né, com as assinaturas de Galileu. Então, a gente vê aqui na Sociedade, 3 de outubro de 1862, né, vê aqui Médium Flammarion, e aqui, ó, estudos uranográficos. Uranografia, manuscrito de 24 de outubro de 1862, Flammarion. E todos esses textos nós localizamos, né, no capítulo Uranografia da Gênese. E aqui uma assinatura de Galileu, constando aqui do manuscrito. Constam também as provas. Kardec rodava a Revista Espírita mensalmente. Imaginemos que aquilo tudo escrito, né, à base da pena, né, formava a revista, ele encaminhava para a gráfica para se fazer, que é o prelo, né, que a gente chama de prelo. Aquelas páginas eram impressas, retornavam para Allan Kardec para fazer as devidas correções, e a gente vê aqui a letra, caligrafia de Allan de Kardec, né, fazendo as devidas correções. Então, colocar o título, Sociedade Parisiense, tá, o número da página. Aqui, cartas. O museu também conta com uma quantidade muito grande de cartas, de Allan Kardec para Amélie Boudet, de Rivaio para Amélie Boudet, de Amélie Boudet para Rivaio, de Amélie Boudet para Kardec, dos pais de Amélie Boudet para Amélie Boudet, uma quantidade muito grande de cartas que nós temos no Museu Acol. Algumas cartas, né? A gente vê aqui a caligrafia de Kardec, aqui do lado direito nós temos a caligrafia de Amélie Boudet, né? Ela chamava Meu Bom Amigo, né? O Mon Bon Ami.
Então, a gente vê o tratamento que eles tinham, como eles se tratavam, né, nas cartas. No museu também tem um inventário geral do ano de 1873, né? Esse documento veio, a gente conseguiu trazer para o museu não faz tanto tempo, foi alguns meses atrás, e a gente vê aqui a Madame Allan Kardec constando, né, na Sociedade Anônima, na comissão fiscal, como auditora fiscal, e assinando esse documento junto com Ley-Marie como administrador. Esse documento se refere ao ano civil, 1872, 1873, e nesse documento, né, é que aparece o Céu e o Inferno como impresso em fevereiro de 69, e a quinta e a sexta edições da Gênese, em 1869, que já foi tratado em lives, mas foi desse documento, e agora também Charles Kempf buscou a ata da sociedade de 1873, mencionando exatamente esse inventário, dando a validação total às informações, né, existentes, que a Amélie Boudet realmente era auditora fiscal, que ela participou daquela sessão, naquela respectiva ata é descrito o conteúdo do inventário, é bem interessante. No museu, a gente tem também uma grande quantidade das primeiras edições das obras fundamentais, da Revista Espírita do ano de 1857 até o final do século XIX, 1900. E toda essa documentação que compõe um acervo Allan Kardec Online, o Museu Allan Kardec Online, está hoje integrado com o projeto Allan Kardec Online, que foi uma iniciativa de algumas pessoas, de alguns professores que trabalham na Universidade Federal, especificamente no NUPS, né? No Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal Juiz de Fora. Foi-se criado um grande portal, né? E cada um dos curadores dos respectivos museus, responsáveis pelos acervos que eu mencionei anteriormente, fizeram um convênio com a universidade, e esses documentos hoje estão sendo transcritos, traduzidos por um grupo de voluntários, né, de professores, de fluentes em francês, e foi criado esse grande portal para ficar à disposição do movimento espírita mundial, né, esse resgate que eu contei dessa documentação toda que conseguiu chegar aos nossos dias. E esse portal hoje é um portal bilíngue, ele está em português, tanto em francês, provavelmente ele vai entrar em inglês também, né? Então tem as coleções, os manuscritos, o scanner de cada manuscrito, de cada foto, a transcrição do francês daquele documento original, né? Transcrito, que não é uma operação simples. Entender primeiro a caligrafia de Kardec é extremamente, não é fácil a caligrafia de Kardec, Amélie Boudet, dos médiuns, então tem que ser identificado as palavras, contextualizada com francês do século XIX e traduzido para o português. O portal consta também de algumas biografias, de algumas bibliografias e vários pesquisadores. Bruno, é essa a história que hoje eu trago para vocês, um pouco do que é o Museu ACOL, Allan Kardec Online, um pouco do que é o projeto Allan Kardec da Universidade Federal de Juiz de Fora. Meu amigo, meu querido Adair, eu tenho que segurar aqui o aluvião de perguntas, já porque vou lhe fazer uma só. Mas, Adair, olhando aí os acervos de Canuto, da FEAL, né? Os acervos de Charles Kempf, uma pergunta: por que acervo Forestier? Por que esse nome? Porque exatamente esses documentos estavam de posse da família de Hubert Forestier. Okay. Acho que eles estavam em Tours, na sociedade de Tours, né? E esses documentos foram guardados pela família de Hubert Forestier. Então, por isso que foi dado esse nome. Meu amigo, Adair, aí vem o que Kardec falava na aliança da ciência e da religião. Né?
Então, eu aqui, que não sou historiador, tá? Eu sou um simples divulgador, meu amigo, eu não tenho como não ver nisso, Adair, a providência divina, porque veja bem o que Kardec coloca ali no documento, não é? Que os arquivos serão a luz que dissipará todas as dúvidas. A mina onde os futuros comentadores se debruçariam ante os fatos, realmente como os fatos foram, né? Então, e isso chegar nos dias de hoje, todo esse pessoal envolvido, o pessoal da FEAL, Charles Kemp, o ACOL, então vocês estão fazendo uma coisa até de emocionar. Estão fazendo parte de um influxo espiritual, porque era o desejo de Kardec, e espiritualmente isso teve total sucesso, porque chegou em nossos dias, né? Então, o ACOL, mais de 3.000 documentos, é uma coisa emocionante. E um detalhe que não me passou desapercebido, eu já conheci o fato, mas pela primeira vez eu vi o documento aqui estampado, problemas que existem nas sociedades espíritas, Kardec teve que pedir para uma determinada trabalhadora lá, médica, se retirar, deixar a sociedade, né, daí. Mas, meu amigo, a pergunta que eu queria te fazer, o desembarque desses documentos no NUPS, na Universidade de Juiz de Fora, ainda é de forma morosa? Caso afirmativo, eu te pergunto o porquê dessa morosidade, e é falta de apoio, se precisa ainda de mais apoio para que esses documentos desembarquem de forma mais célere. Excelente pergunta, Bruno. Eu não sou historiador, vamos deixar claro, né? Eu sou metido a pesquisador e sempre brinco, né, de deixar os documentos contar, eu procuro trazer o que os documentos contam e ficar montando o quebra-cabeça que está, às vezes, em vários documentos a coisa. Quando a gente assinou, o Museu ACOL assinou o convênio com a universidade, a gente já percebeu a dificuldade, porque é um projeto feito por voluntários, apesar de estar dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora, a grande parte dos participantes são espíritas, né? Eu digo apesar, por quê? Porque é um núcleo de espiritualidade, né? A academia ali estuda a influência da espiritualidade com a saúde, né? A relação, os pontos de contato, o que melhora ter uma espiritualidade mais desenvolvida perante a saúde. Ou seja, está dentro de uma academia que a gente sabe, né, que a academia tem uma resistência muito grande, né, de abarcar nisso. Mas a Universidade Federal de Juiz de Fora é um modelo, é uma referência com relação ao termo espiritualidade e saúde. Então, quando surgiu a oportunidade de se fazer um convênio com esse projeto Allan Kardec, eu conheci o Alexander, que é um dos grandes idealizadores desse portal, do projeto Allan Kardec. E ele contou um pouco da história, né, dele e tal. E, infelizmente, para tocar isso, ele depende de voluntários. São professores, são pesquisadores, aí sim, historiadores, de várias linhas dentro da universidade, da academia, várias áreas do conhecimento que têm colaborado para a transcrição e tradução desses documentos. Está moroso, sim. Por quê? Porque a gente depende exatamente desse voluntariado. Existem, né, algumas ideias, a gente procurar fazer alguma forma de captação de recurso, né, ou até transformar isso como crédito dentro da universidade para alunos que participam na transcrição, na tradução, quer dizer, que se envolvam dentro do projeto. Mas, infelizmente, é isso, a gente depende do voluntariado, não adianta chegar a subir o scanner 2.700 scanners subiram no portal e não contextualizar. Então, tem se preferido fazer as coisas aos poucos, na medida que os voluntários traduzem, transcrevem, mas está moroso, Bruno. Tá? Então,
até um apelo que eu faço, uma solicitação, quem for fluente em francês, quem tiver essa faculdade, entre em contato com a Universidade Federal de Juiz de Fora, se informe como pode se cadastrar como voluntário e participar desse projeto. Meu amigo, em off eu te fiz uma pergunta daí. E eu disse a você que eu não ia fazer de público quando a gente começasse a gravar, mas eu vou fazer, porque pode ser uma pergunta de um leigo qualquer, não é? Meu amigo, não há um risco, nenhum perigo de uma eleição para reitor, aconteça uma mudança ideológica lá na Universidade de Juiz de Fora, desse trabalho ter solução de continuidade, não é, Adair? Não, Bruno, não tem o menor perigo disso. Que bom. Tem, não. O mínimo risco não corre, né? Isso não foi aprovado pelo reitor, foi aprovado pela pessoa na figura do reitor, em nome da universidade. Graças a Deus, graças a Deus. Meu amigo, agora você agradeça, viu, Adair? Porque, encerrando o nosso programa de hoje, você hoje não está na companhia do bando de místico. Porque no movimento espírita tem uma turma aí que fica, fulano foi reencarnação de fulano, de cicrano, né? Aí eu estava você mostrando os documentos e uma pitadinha de malícia minha, maldosamente eu sorri aqui, porque quando você estava falando nos arquivos, os arquivos foi para tal lugar, aí apareceu o nome ali de Jameyer. Aí você não sabe de quem eu me lembrei daí, de Jorge Hessen, que a gente brincando numa entrevista, ele disse brincando, o Adair foi o mecenas, eu disse, foi o Jameia do espiritismo. Você já pensou se você tivesse num bando de místico, meu Deus do céu. Embora não estou pedindo tua opinião, Adair, vou dizer o que eu acho, eu concordo com o Vanderlei. Vanderlei disse que todo esse pessoal que está trabalhando na pesquisa, bom ou mal, são aqueles mesmos, junto com outros, lá na França, que, bom ou mal, estavam ali, ou trabalhando para o espiritismo, ou prejudicando o espiritismo. Eu acredito nisso, né? Não sei você, eu acredito nisso, né? Amigão, obrigado. Vou dar a minha opinião. A minha opinião, eu me restringo aos documentos. E segundo, Bruno, não com esse negócio de Jameia, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Olha, você não sabe, né? Eu não sei em que eu lhe perseguia lá. Aí hoje eu digo, não, eu tenho que abrir os canais para daí junto com outros, já que você hoje está aí no movimento nacional, mas eu digo, o que eu puder colaborar um pouquinho para resgatar os pecados, bem de forma com heteronomia, eu encerro o programa de hoje, viu? Adair, meu amigo. Brigadão, viu? Um abraço, até domingo. Bruno. Boa noite a todos. Pessoal, domingo que vem, 19 horas, sempre com Kardec. Muita paz.